bem, o Globo disse: Lula terá que subir o tom contra Maduro após líder da oposição ficar inabilitada, dizem integrantes do governo. Isso é algum tipo de piada? Porque a opositora do Maduro, que não tem oposição mais, torturou, perseguiu todo mundo, ela foi colocada como inelegível por 15 anos no mesmo dia em que Bolsonaro também foi. E o Bolsonaro foi julgado de forma totalmente política. Não houve um abuso de poder, de fato, em marcar uma reunião com embaixadores. Isso foi um pretexto para lá de forçado. Então, o Globo está dizendo que fontes do governo dizem que Lula vai ter que subir o tom com Maduro por conta disso. No mesmo dia em que fizeram isso com o Bolsonaro no Brasil do Lula. Bom, além disso, o André Trigueiro, que quando não está preocupado com os canudos de plástico, fala de política, diz que o PT precisa fazer uma DR com relação a Cuba, Nicarágua e Venezuela. As palavras podem ser gatilhos para a nutrição dessa extrema-direita. Primeiro que ele está preocupado não com o fato de Lula ser um vassalo, companheiro, financiador de tiranos assassinos, comunistas. Ele está preocupado com o uso que a extrema-direita vai fazer dessa relação profunda que Lula tem, relação umbilical, simbiótica com esses tiranos. E aí ele vai lá e fala assim, é para as aparências, tem que fazer uma DR, sabe? Discutir relação, que nem quando você está com uma crisezinha, você discute a relação com a esposa, com a namorada. É isso, conversa, fica numa boa, fala que não pode fazer certas coisas e não dá munição para esses loucos que criticam a amizade profunda de Lula com tiranos, assassinos, comunistas, mas que não existem, porque o comunismo não existe mais e o Foro de São Paulo não é comunista. Essa é a postura do especialista da Globo News, aquele que quer salvar o planeta, mas não consegue nem mesmo raciocinar por 30 segundos de forma coerente. Mas o recado surtiu efeito, pelo visto. Lula defende diálogo com Venezuela e Nicarágua no Mercosul. O que não pode é isolar. Não, temos críticas. Mas não pode isolar. Não pode isolar. Tem que chamar todo mundo para conversa. E reconhecer todo mundo. E ajudar todo mundo. E voltar a financiar todo mundo. Lê-se, os comunistas tiranos. E conversar para ver se assim eles melhoram. Em alguns pontos que eles pecam. Sendo que há mais eleição na Venezuela que no Brasil, não vamos esquecer. Diz Lula. Quer dizer, é tudo um teatro tão mequetrefe que cansa. O Brasil é um esquete mal formulado. O Greg é o roteirista. O Greg é o roteirista do Brasil. Aí tá nisso. Esse tipo de coisa. E o Globo participando, né, como um personagem patético. Enquanto isso, esquadrões da morte, liderados por Maduro, matam quase 7.000 pessoas em pouco mais de um ano. Quem diz isso? Bolsonaro? A extrema-direita, que quer usar isso contra Lula? Não. A própria ONU, uma entidade globalista, cabide de emprego de progressista e com pouca credibilidade, porque não faz nada em prol dos direitos humanos de fato. Só fica discursando. Mas tá aí. Aí vai lá o Vila, o professor Papagaio, e diz, não, Lula não é comunista. O governo não é comunista. O que é comunista? What is a woman? Ninguém sabe responder. Bom, eu sei. Né? Eu sei responder se o professor Papagaio conseguisse aguentar 30 segundos de debate comigo, sem ameaçar me bater ou ficar surtado ao vivo e dando piti, como acontecia na Jovem Pan, ele ia entender o que é comunismo, porque ele, como professor de história, nada sabe de história. Ele sabe dados. Em 1912, 1917, os bolcheviques, mas ele não sabe nem o que é comunista. Ou ele desaprendeu, porque ele hoje tem uma árdua tarefa de defender o governo do Lula, que ele dedicou um livro
para chamar de década perdida. E hoje ele defende a turma que foi responsável pela década perdida. Então é um papel muito ingrato. Agora, pobrezinho do professor Papagaio, enquanto ele diz Lula não é comunista, vai lá o Lula e diz: temos orgulho de sermos chamados de comunistas. Então, é dura a vida. É dura, muito dura a vida dessa turma. E por falar em comunista, a gente pensa logo no Flávio Dino. E todo mundo resgatou e viralizou essas mensagens de 2012 do atual ministro da Justiça, que dizia: bom dia, merece atenção as observações do professor Diego Aranha sobre as urnas eletrônicas. O tema é muito grave. Sim, facilmente, respondendo. Se uma pessoa-chave que controla as urnas eletrônicas quiser alterar o resultado, é possível? Hoje, em Recife, via comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Ele está afirmando que tem prova científica. Acho importante haver alguma auditoria. E o voto impresso viabiliza essa auditoria. Defendia até o voto impresso. Ele, Brizola, PDT, Requião, Simone Tebet. Vem cá, isso aí não é flagrante perpétuo, não? Hoje em dia, falar esse tipo de coisa dá cana. Temos a seita da urna eletrônica no Brasil. Vejam que interessante. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. O que mudou, além dos quilos ou arrobas que o ministro acumulou de lá para cá? O que mudou? A questão óbvia é a seguinte: qualquer país que quer ser minimamente tido como livre e democrático tem que poder debater esses assuntos. E a população tem direito de desconfiar do processo eleitoral, que é centralizado demais no Brasil e opaco. Ponto. Mas virou tabu e não pode mais falar sobre o assunto, senão dá problema. O Estadão está falando sobre o viés estatizante do PT, o esperneio estatizante do PT. Inconformado por perder no voto, PT apela para o judiciário para tentar reverter a privatização da Copel e da Eletrobras, em franco desrespeito às decisões legislativas democráticas. Em mais uma tentativa de desqualificar a função legislativa, o PT ingressou com uma ação direta de constitucionalidade no STF para barrar a privatização da Copel e segue o mesmo modelo adotado da Eletrobras. Ocorre que o processo foi aprovado pelos deputados estaduais e em 3 turnos, por ampla maioria. Veja, o Estadão descobriu hoje que o PT é autoritário, comunista, estatizante e não liga a mínima para a democracia e para a maioria. Descobriram hoje isso. Porque não é de hoje que eles defendem no PT o modelo cubano, com muito orgulho de ser chamado de comunista. Então,
De novo, esse truque não pode passar impune. Os tucanos não podem ser deixados de lado como se não tivessem participado do Teatro Mequetrefe, ao fazer o L, ao lançar cartinha pela democracia, ao escrever editoriais demonizando o Bolsonaro e poupando, de certa forma, Lula, para agora fingir que descobriram o que é Lula e o PT e o que eles querem. Eles querem reescrever a história, como todo comunista sempre fez. PT e Lula tentam negar casos de corrupção na Copa, Petrobras e Mensalão em governos petistas anteriores. O presidente afirmou que não houve desvios em obra de estádio, enquanto ex-tesoureiro da sigla distribui cartilha na qual se apresenta como réu sem crime, diz o Globo. Quem sabe, se eles continuarem avançando com tanto poder assim, daqui a uns 2 anos, seja crime de fake news inafiançável, que prevê prisão de 8 anos, se você falar que houve um mensalão. E que a Odebrecht se lambuzou com o governo do PT, porque estão limpando já o currículo, a história e até a Odebrecht, que já pode participar de Lei 8666 das concessões, das licitações na Petrobras. Nada aconteceu no passado. Foi coisa de uma gente de extrema-direita aí, meio mentirosa, que fica pregando desinformação pelas redes sociais, e precisamos do PL da censura, da regulamentação das redes sociais, para impedir esse tipo de mentiroso atacando a democracia por aí. Pô, mas não está evidente o que eles estão fazendo? É como diz o Ed Raposo, segundo o maior ladrão da história, a democracia é relativa, não houve corrupção nos estádios, a luta é contra a família e ser comunista é motivo de orgulho. Tudo isso no espaço de 3 dias. E tem canalha que jura até hoje que só votou nesse psicopata porque o outro falava merda. Não, Bolsonaro fala muita merda nas redes sociais, não dá, ele é um idiota, tosco. Ah, então eu vou votar no Lula.